Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para comentar um vídeo dessa semana do deputado federal Kim Kataguiri do DEM. Como vocês sabem, ele é o cofundador do Movimento Brasil Livre, MBL, e ele se prestou ao trabalho de gastar 17 minutos ou mais da vida dele como parlamentar num momento tão importante como esse, fazendo um vídeo para acabar com partidos aí, candidatos de esquerda, para deslegitimar suas bandeiras. E uma das pessoas que ele fez comentários foi aí a minha pessoa, falando sobre a minha campanha de TV. E eu queria aqui projetar o que ele falou dela pra gente poder discutir. Eu acredito em uma São Paulo onde todas, todos e todes possam viver bem. Bárbara Panseri, 12123. Sou o Wesley. Ah, não. Pausa para Ciro Gomes, né? Que diabo o Ciro Gomes está fazendo aqui na eleição de São Paulo? E 2, ou você fala todes, ou você fala todas e todos, ou você só fala todos. Agora, falar todas, todos e todos, assim, não faz sentido nenhum você usar o gênero neutro, que não existe, e é uma imbecilidade utilizar, né, que num país que tem taxa de evasão de 50% no ensino médio, né, a bolha, né, de elite da esquerda acha, né, que isso é uma grande preocupação para solucionar, né, o gênero neutro é só preocupação na cabeça da elite da esquerda, né, que está completamente descolada da realidade do trabalhador comum do chão de fábrica, né, que a esquerda deveria, né, em tese representar, mas que tá cagando e andando para gênero neutro. Ele quer que o filho dele aprenda a ler e escrever na escola, que não tá acontecendo hoje. Mas isso à parte, não faz sentido nenhum você usar gênero neutro se você vai utilizar o masculino e o feminino antes. Não estudou direito nem a própria tese da esquerda. Bom, como vocês viram, a gente tem aqui uma discussão sobre o uso da linguagem neutra. E a gente já vai entrar no mérito da questão. Mas antes disso, como primeira observação que eu faço aqui ao colega Kim, é que é muito curioso que ele se propõe a um papel, né, se autodenomine juiz das bandeiras alheias. Eu não tô aqui para me colocar numa posição de arrogância como ele, tô aqui para construir e aprender junto, né? E alguém que não tem uma formação, que abandonou a faculdade com a justificativa de que sabia muito mais do que os próprios professores. Muito curioso, espero que ele de fato seja um autodidata. Mas diferente de você, Kim, eu cursei uma graduação muito boa na Universidade de São Paulo em Relações Internacionais. Eu estudei muitos dos economistas que você disse aí não precisar estudar porque já conhecia. Eu também fiz um mestrado em Administração Pública, tive experiência no governo, trabalhei em consultoria, fui sócia de uma consultoria por 4 anos. Então me parece uma postura de quem não sabe seu lugar no mundo, se colocar com essa postura, tamanha prepotência, superioridade, analisando e julgando bandeiras alheias. Muito curioso, então primeiro te convido, Kim, a pensar no que você está fazendo, porque não me parece uma atitude de alguém que esteja a fim de construir uma democracia junta, desconstruir as bandeiras dos outros, tá bom? Agora entrando aqui no mérito da questão, o uso do todos, todas e todes, queria detalhar um pouquinho, gastar um pouquinho de tempo aqui pra gente falar disso. A gente tem muitas discussões, tanto no mundo da militância política, não há consenso sobre esse debate e também não há consenso dentro do mundo da linguística. Então, a primeira provocação que eu faço é da onde você tirou essa regra de que o uso da linguagem neutra é uma imbecilidade. É uma imbecilidade para você, que é um homem branco, né, que tem uma identidade de gênero definida, que não sofreu com isso. Então, assim, primeira coisa, dê um passo atrás e tenha um pouco mais de empatia com aquelas que tem sim uma questão com a linguagem neutra e que estão militando para fazer uso dela. Lá em Portugal, por exemplo, a gente teve uma definição do Ministério da Defesa que obriga o uso da linguagem neutra em certidões e registros civis. Então me parece que não é um debate superado, não é um consenso, e eu fiz questão de, nesse vídeo, usar todos, todas e todes por alguns motivos. E eu começo primeiro listando qual que é o significado de cada uma dessas palavras. Então, primeiramente, queria explicar o porquê o uso do todas. Pode parecer óbvio, mas o nosso colega Kim, ele deslegitimou e disse que tá tudo bem a gente usar boa noite a todos. Não tá tudo bem. A gente tem um movimento lutando de muitas mulheres ao redor do mundo para que a gente seja reconhecida, para que a gente tenha legitimidade, para que a gente seja eleito e ocupe os espaços de poder. E isso passa também pela linguagem. A gente precisa sim falar em todas, porque a luta do feminismo é das mulheres, né? E a gente também precisa falar em todos, porque a luta do feminismo também é dos homens. Pra gente desconstruir uma sociedade machista, pra gente falar sobre humanidade, sobre democracia plena, a gente precisa dos homens. E
E eu não tô aqui tacando pedra em homem, não é isso que eu tô querendo dizer. Como feminista, a gente defende a igualdade, por isso a gente precisa falar em todos e todas. Então eu queria falar aqui do todes, ou seja, da linguagem neutra ou da linguagem não binária. Ela surge, sim, de uma batalha do movimento LGBTQIA+, e não por um mero capricho, mas por uma necessidade de ser reconhecido. E ela dá conta da gente mudar a nossa língua para adequar-se às pessoas que são trans não binárias, intersexo ou que não se identificam com o gênero feminino ou masculino. É uma discussão que está sendo feita, como eu disse antes, a nível mundial, porque passa a incluir, no momento em que eu falo todes, formas de gênero e de sexualidade não binárias. E a gente pode dar mais voz e inclusão a toda a diversidade que a gente tem na sociedade. E de novo, Kim, se você não se identifica com isso, não tem problema. Eu fiz questão de usar o todos, todas e todes para que todos e todas e todos possam se identificar com a minha fala, diferente de você que está querendo aqui resumir sempre no todos. Então eu te convido a pensar e refletir um pouquinho sobre isso, se você não conhece alguém que se incomode com o termo todos, tá bom? Queria comentar aqui então do ponto de vista linguístico. A gente ouviu o argumento do colega Kim dizendo que de fato isso gera uma confusão. E sim, isso gera uma confusão. Mas não é por isso que a gente não vai deixar de lutar para modificar. A gente vive numa sociedade extremamente racista e machista e não é por isso que a gente vai deixar de lutar para desconstruir o machismo e o racismo. A mesma coisa a linguagem neutra. A gente tem, quando a gente olha no campo dos linguistas, porque, desculpa Kim, mas você não é linguista, nem eu, por isso fui sim buscar argumentos de autoridade, diferente de você que trouxe regras sem pesquisar, sem ler sobre elas antes, né? E fui buscar os argumentos dos linguistas e muitos se colocam muito a favor da discussão da linguagem neutra pelo seguinte fator: a nossa linguagem, ela sim influencia e molda o comportamento da sociedade e ela não é um mero reflexo do que a gente pensa ou do que a gente age. Então se a gente quer mudar as coisas, a gente tem que pensar assim no uso e nas mudanças da nossa linguagem. Não tô aqui dizendo que vai ser fácil implementar, porque qualquer implementação desse tipo passa assim por a gente discutir educação pública. E a gente tem que discutir sim o papel da escola na formação dos nossos crianças, jovens, alunos ao redor do Brasil, porque a gente precisa levar discussões políticas, de cidadania, discussões de gênero, qualquer tipo de discussão dentro da escola, porque isso vai nos ajudar a nos tornarmos adultos mais saudáveis, menos misóginos, menos machistas, menos racistas, como você. Quando a gente usa o todos com X ou com arroba, não é inclusivo porque a gente acaba excluindo os deficientes visuais. Quando a gente usa o todes, a única coisa que a gente faz é, além de legitimar a causa e dar visibilidade para as pessoas trans, não binárias, intersexo ou que não se identificam com os gêneros, como eu já disse aqui, é dar uma cutucada nesses homens héteros e brancos que não se identificam com a causa, que não têm a mínima empatia e solidariedade. Eu aqui me coloco como alguém que está ao lado, né? Porque sentir empatia nada mais é do que estar ao lado e tentando sentir o mais próximo do sentimento da dor do outro. Muito obrigada a todas, todos e todes. Imbecilidade pra quem, Kim? Pra você, homem branco, hétero?